Vídeo do canal 2 do Linkzinho, Rock Lee, o maior desperdício de Naruto. Ou como eu gosto de falar pra todo fã do Rock Lee não é o protagonista. Mas bora lá. Rock, um dos personagens mais amados do universo de Naruto. Realmente, eu gosto pra caralho dele. Maior potencial e também um dos maiores desperdícios que Naruto já ofereceu em toda a sua... Concordo em parte. Se você estivesse perguntando aí como que eu... Eu acho que o arco do Rock Lee acabou. O Rock Lee não tinha nenhum outro arco. Ah, sim, poderia ter sido criado novas histórias pra ele. Mas o arco dele fechou. Então, tipo assim, como história, ele tá fechado ali. Só que tem uma coisinha que me irrita muito. Mas tem mais a ver com o Gai do que com o Rock Lee. cheguei nesse tema de vídeo em específico do nada em 2024, juro pra vocês, eu tava assistindo o AMV E eu tô reagindo em 2025. Gaara vs Rock Lee, pra relembrar ali. Mas esse MV é muito brabo, Fiquei pô. com saudade do personagem e, decidi fazer um vídeo sobre ele. Opa! E aí, jovens, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes e, pois é, se você já assistiu o Naruto clássico, eu tenho certeza absoluta que você se lembra desse personagem. Rock Lee, um dos clássicos personagens que aparecem pouco em uma história. Ele é brabo, tomou uma surra pro Gaara, mas ele é brabo. Fama que os protagonistas. Talvez pelo seu carisma, talvez pela sua história interessante, ou talvez até por mais do que isso. Rock Lee foi inicialmente introduzido na história no arco do Exame Chunin, um dos clássicos arcos mais marcantes. Na verdade, talvez é porque é muito bom a escrita do Kishimoto. Ah, mas é muito boa a escrita do Kishimoto. Não à toa, todo mundo gosta do Rock Lee. Tem muito personagem secundário de Naruto que a gente fica tipo assim, nossa, eu queria tanto ter mais desse personagem. Eu acho que se você fica dessa forma, eu quero ter mais desse personagem, é porque o autor fez um ótimo trabalho. Só que tem uma pequena diferença entre, por exemplo, One Piece e Naruto. Quando os personagens de One Piece ficam pra trás, a gente não sente falta porque... Não é que a gente não sente falta, mas eles ficaram em outra ilha. Em Naruto não tem isso, tá todo mundo na mesma vila. Então, supostamente, os personagens deveriam aparecer mais na história, certo? Não. E não necessariamente. Antes da etapa, Só se o autor quiser mesmo. onde de um episódio pro outro, sem nenhum tipo de grande história, flashback ou cena memorável, esse molequinho aqui foi introduzido. Um garotinho com design muito estranho, com um macacão verde, um cabelo de tigela maneiro e uma sobrancelha top. Além do seu design extremamente marcante, Não, pera aí. Ele foi introduzindo descendo o cacete no Sasuke. Ele foi introduzido... Foi isso mesmo, né? Não foi? Foi isso, não foi? Ele foi introduzido descendo o cacete no Sasuke. Ou ele foi introduzido antes e depois ele desceu o cacete no Sasuke? Que o Sasuke a gente via como tipo assim, opa, aquele cara é bom. Aquele cara é bom, aquele cara só perdeu pro Haku e porque o Haku era muito mais brabo ainda, mas o Sasuke é foda, tá muito acima do nível de Naruto e é um dos prodígios da escola. Aí vem o Rock Lee e mete o sarrafo no Sasuke. Esse foi um dos motivos, assim, de você ficar tipo, uou, esse cara aí tem potencial, hein? um cabelo de tigela maneiro e uma sobrancelha top. Além do seu design extremamente marcante, o Rock Lee é um daqueles personagens que claramente o autor queria muito que as pessoas gostassem. Até porque era meio difícil das pessoas não gostarem, né? Pensa só no histórico de aparições desse personagem aqui no Naruto. Mas eu acho que todo personagem o Kishimoto queria que você gostasse. Apesar de terem sido bem poucas. O currículo do maluco é muito simples. Ele apareceu pela primeira vez sem mais nem menos. Desceu o sarrafo no Sasuke, exato. Todo mundo na época considerava como aquele metidinho que muita gente não gostava. Depois da sua segunda aparição, ele só lutou contra o Gaara, que era o personagem mais aterrorizante da época do Exame Chunin, que todo mundo se cagava de medo dele, que ele era muito forte, não sei o que. Ele foi lá, sentou a porrada no... Não, tomou um sarrafo, desculpa aí. Todo fã do Rock Lee usa essa luta pra sei lá o quê. Tomou um sarrafo pro Gaara, ele só não matou, o Gaara só não matou o Rock Lee porque o Gai entrou no meio e interrompeu a luta, o que fez o Lee basicamente ser desclassificado. Porque senão o Lee tinha morrido ali, se não fosse o Gai. Mas tá bom. Saten. Em seguida, inclusive, ele já foi lá e já encaixou um dos melhores flashbacks que teve no Naruto clássico. E a sua próxima aparição foi quando? Chegou pra poder lutar contra o Kimimaro. Isso aí é bom. Isso aí é brabo, tá? Poder de fazer os Lutou junto com o Gaara, junto com o cara que fudeu com ele. E desceu a porrada. Isso aí é brabo também. Feliz. Isso é muito Se tornou brabo. um personagem extremamente clássico, com muitos AMVs de Linkin Park feitos em... 16 anos atrás. É claro que o Rock Lee não se resume basicamente só a aparições legais, lutas interessantes e cenas muito maneiras. Estamos falando de um daqueles personagens que carregavam mais do que isso, que carregavam um tema, basicamente. O Rock Lee, no início da história, carregava muito dos temas que muitas pessoas acreditavam que era Naruto em relação à sua história. Errado. Eu sei, eu tô me precipitando. Errado. Quem acreditava que o tema de Naruto era trabalho duro, porra, me desculpa, mano, o maluco tem a porra de uma raposa de 9 caudas e os caralho. É virado pra ele e falado, pô, jutsu proibido e os caralho, não pode fazer essa porra. Ele faz 1000 clone. No primeiro episódio ele faz 1000 clone. 1000 clone. Tô me estendendo. No caso do Rock Lee, o talento natural contra o esforço. Ai, como eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase se tratando de Naruto. Ou de qualquer anime. Qualquer anime no geral. O talento natural contra o esforço. Se o Rock Lee não tivesse treinado, ele não superou o Gaara. Mas se o Rock Lee não tivesse treinado, ele só ia morrer pro Gaara.
O Rock Lee treinou e ele conseguiu lutar pau a pau com o Gaara. Porque, tipo, os dois saiu fudido ali. O negócio é que o Gaara, né, tem a ajuda ali do Jinjuri, que ele, embora o Jinjuri não tava acordado, ele ainda tem a areia, né? Então, e a areia ia lutar por ele ali. Essa frase aqui virou uma polêmica no universo de Naruto depois, né? Nessa frase é uma bosta. Essa frase aí sempre foi uma merda. Sempre foi uma merda, sempre foi uma merda. Mas enfim, se nós voltamos de forma geral para a história do clássico, sabemos que nós tínhamos um mundo bem mais dark, digamos assim, e pesado do que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo em que a história foi se desenrolando. Todos os personagens na história principal de Naruto queriam ser ninja no início de suas vidas. Sejam as razões para essas quaisquer fossem. Força, orgulho. Inclusive, eu queria muito que tivesse essa trama do ninja como ferramenta. Aí sim você pode falar que Naruto se perdeu. O primeiro arco de Naruto é ninjas serem usados como ferramentas. E eu queria que isso fosse mais explorado, como um todo, assim, porque depois a gente já passa pro exame Chunin e aí isso se perde no meio ali, sabe? Vingança, o sonho de algum personagem ou algo parecido. Alguns desses personagens eram mais afortunados e outros menos, como personagens que, por exemplo, nasciam em grandes clãs, com grandes vantagens, como por exemplo um cara aleatório que tivesse nascido no clã Uchiha, por exemplo, que apesar Ele ainda nasceu na pior família, ou seja, ele é basicamente um escravo da família principal. de tudo bem ter que se esforçar pra se tornar uma pessoa forte e tudo mais, obviamente que ele ia ter um pouco mais de facilidade, visto que ele podia só ver Não, detalhe, ele é herdeiro de escravidão ali, tá ligado? Ele é um escravo da família principal. Não é só a questão de ser herdeiro, é foda ela pra Hinata lá, tá ligado? Ele não, ele ainda é fudido. alguma pessoa fazendo Ele pode estar na alta casta ali, mas ele é tipo um mordomo, tá ligado? É um mordomo que tá servindo a realeza, é isso. no movimento por uma vez e copiar o cara e fora as outras 200 coisas que o Sharingan foi fazendo ao longo da obra, enquanto que outros personagens eram muito menos afortunados, sendo de clãs menores ou de nenhum clã, com muito menos vantagens genéticas, entre outros tipos de coisa. No início da história, muitas pessoas acreditavam que esse era um dos temas principais de Naruto, o talento. Nunca foi. Nunca foi. Em que momento... Mano, isso foi tema de uma luta de 40 minutos, que é mais ou menos a duração que tem a luta do Gaara versus Lee. Esse negócio do, é porque trabalho duro. Desculpa, nunca foi. Mano, o Haku chegou com o Kekkei Genkai e quase matou o Sasuke, que ficava treinando dia e noite lá. Embora ele tinha Sharingan e tinha as peripécias dele. Quase matou o Sasuke, quase matou o Naruto. O que salvou o Naruto? A porra da raposa. Aí você vai me dizer que esforço do Naruto fez com que o trabalho duro acontecesse no negócio. Naruto fez 1000 clones, pô. Aquilo foi esforço e trabalho duro. Não, o cara já tinha chakra pra caralho. Embora ele não conseguia controlar direito porque a raposa ficava atrapalhando, ele ainda fez 1000 clones. Que inclusive o Kishimoto nerfou, né? Porque em nenhum outro momento o Naruto fez o quê? 1000 clones, porque se ele fizesse 1000 clones de novo enquanto ele tava no clássico, ele tinha descido o sarrafo do Sasuke no Vale do Fim, porque o Sasuke não ia conseguir tancar 1000 clones nem fodendo. Contra pessoas que tinham que se... Ouso dizer que Rock Lee, nos portal dos caralho lá, também não conseguiria tancar os... Talvez eu tenha forçado um pouco. Talvez eu tenha forçado um pouco a barra. É verdade, eu realmente forcei um pouco a barra. Pra conseguir o que tinham. Inclusive... É que ele destrói o corpo, né? 1000 clone é foda. O Naruto era um personagem justamente que seria meio que focado nessa ideia. Também... Como ele tem a raposa de 9 caudas dentro dele? Ele literalmente, ele olhou pro Haku e falou, tu vai comer na minha mão. Explodiu tudo em volta. O negócio é você ter a sua Kekkei Genkai. Naquela dublagem de Naruto, eu ganhei do papai, tá ligado? É você ter o mais forte. É isso. Por ele pensado... Lembrando que Japão tem muito essa coisa de dinastia e os caralho a quatro, que você veio de uma família foda, e aí você é foda. E assim, a gente pode citar aqui todos os 3 personagens do Big Tree, não é mesmo? Monkey D. Luffy, Naruto Uzumaki, Kurosaki Ichigo também. Todos eles vieram de família foda. Só que ser de família foda não é o que faz eles serem foda. Porque se Naruto não tivesse feito nada, tivesse sentado o cu na porra da cadeira lá da casa dele e ficasse comendo lá o dia todo, você convém que nada teria acontecido? Mesmo aquele papo de destino, que isso aí a gente vai falar em outro vídeo, nada teria acontecido. E a mesma coisa meio que... Tá, que o Ichigo também não teve muita opção ali, né? Mas se o Luffy não saísse pro mar, meio que nada teria acontecido também? Como um fado na escola ninja e tudo mais, e justamente por ele ser o... Depois é explicado pra gente ainda no clássico que o Naruto ele não conseguia fazer os jutsu direito porque a raposa atrapalhava o fluxo de chakra dele. Parceiro do Sasuke, né? Que também era um grande gênio do clã Uchiha. Mas ao longo da história nós fomos percebendo que o Naruto na realidade não era nenhum nem outro. Tem 2 caras loiros na vila. O Naruto e o quarto Hokage. Porra, aí é foda, né? Aí realmente é complicado. Né? Ele era muito mais uma mistura dos dois, digamos assim. Apesar de ser um personagem que se esforçava bastante e era muito carismático pra alcançar o que ele queria, ele também era um protagonista de shonen, sabe? O bicho tinha a raposa de... Não é que ele se esforçava muito, é só que o Naruto ele era determinado, tá ligado? Tipo, não é que ele sofria muito pra aprender as coisas. Por exemplo, ele não sofreu igual o Lee pra ter que aprender as coisas, sabe?
Só que ele era uma pessoa determinada a ponto de aprender. E tecnicamente a gente até pode falar que ele é meio genial a ponto de aprender uma técnica proibida em uma tarde. E fazer 1000 clones, né? 9 caras no corpo dele, 50 toneladas de chakra por segundo. Outros personagens iam fazer um clone, o cara conseguia fazer 2 clones. Naruto fazia 5.000 clones peidando, peidou, fez. Isso é verdade. Do nada. É verdade. Sendo assim, ele não era exatamente um personagem tão... Só que aí é aquela coisa. Aqui a gente tá falando do filho da puta que consegue enxergar em 360 graus dentro do caralho e defender de todo mundo. Ah, mas não viu o cara que tava embaixo dele. Se fudeu, otário. O outro lá consegue entrar no quarto portal e desce o cacete, o sarrafo num cara que tem a porra de uma areia que é inquebrável e o cara que tem clone. O clone, como que o clone some? Porradinha. Eu sei, eu falei que os clones eram foda. E o clone é foda mesmo. Poucas pessoas iam conseguir tancar aquele tanto de clone. Mas ainda assim, ele não usa, né? Ele não usa. Ele só usa os clones lá no início e depois na luta contra o Gaara. E mesmo assim, na luta contra o Gaara ainda não é tanto clone quanto ele usou lá contra o Mizuki no início. Então, tipo assim, nessa luta contra o Neji, era pra ele ter descido o sarrafo muito mais fácil. Mas não, né? O Kishimoto teve que nerfar ele. Eu sei, eu vim defender Naruto aqui, mas eu já tô falando mal. Aí é foda também. Aí não dá pra justificar mesmo. Outros personagens iam fazer um clone, o cara conseguia fazer 2 clones. Não, mas aí você tá comparando quem? A Tenten com coisa? A filha da puta lá e enxerga em 360 graus. O outro pode copiar jutsu e desviar da porra toda. O outro entra no quarto portal. Aí também depende da comparação, né? 5.000 clones peidando, peidou. Cada um tem uma especialidade diferente. Tem literalmente Porra, tem literalmente... Sabe aquela luta da Tenten e da Temari que existe no anime? Aquilo não existe no mangá. Aquilo, quando você passa a página do mangá, a luta acabou. E a Tenten já está em cima do bagulho lá da Temari. Aquela luta foi criada só pro anime, porque eles pensaram, porra, né, vamos botar elas lutando aqui, porque senão o sarrafo desse vai ser feio demais. E foi feio, no mangá foi feio, porra. Ele não era exatamente um personagem tão fracassado como a gente pensava no início. Mas ele não é... Eu não sei se eu via o Naruto como fracassado, assim, ele era excluído. Assim, a parte do fracasso seria só a partir do momento que a gente entende que a raposa tava ferrando com o chakra dele, quando o Jiraiya explica isso explica tudo. Não é que ele era fracassado, mesmo com a raposa fudendo com o chakra dele, ele ainda conseguiu fazer 1000 clones. Então, tipo assim, ele tinha uma determinação muito grande, sabe? Pra querer fazer o que ele fez. E então, quando foi introduzido, ele virou justamente esse personagem pra muitas pessoas. Um personagem que personificava algo que as pessoas gostam muito e que se tornou uma discussão muito legal no universo de Naruto. Mas aí que tá, eu não sei de onde surgiu essa discussão, porque no arco do Haku não tem. Não à toa que diversas vezes é mostrado que tem pessoas que conseguem fazer coisas muito fáceis. Vocês lembram quando a Sakura foi tentar fazer o negócio de escalar a parede e ela conseguiu escalar tranquilamente, enquanto o Naruto e o Sasuke ficaram se fudendo lá, mesmo o Sasuke sendo um gênio? Então, isso varia muito de personagem pra personagem, sabe? Tanto natural contra esforço. Eu acho essa discussão só idiota mesmo, porque ela não tem base nenhuma em Naruto, foi literalmente o tema de um personagem durante a obra inteira. Mas maluco acha que, tipo, não, mas é porque isso é o tema de Naruto. Nunca foi. Acredito que tem Nunca muitas foi. razões pro personagem do Rock Lee ter se tornado popular ao longo dos anos, conforme Naruto foi se tornando. Porque ele é muito bom. Mas uma ele é muito da hora. das razões principais pra isso, na minha visão, é o termo de se identificar, ou o termo de Identificação. Eu também me identifiquei porque eu também escrevo errado às vezes. Ele assim. Como assim, Link? Bom, vamos lá. Eu não deveria nem dizer exatamente que isso é uma técnica de narrativa, jovens, ou uma técnica de forma de contar histórias, mas suponhamos que você tá acompanhando uma história aleatória, onde nessa história nós temos um herói muito forte, reconhecido, as pessoas gostam dele, sabem que ele é demais, ao mesmo tempo que você tem alguém que tá lutando contra esse herói. Esse cara é menos importante, ele é fraco. Eu nunca assisti esse anime. Ninguém conhece muito ele, mas ele tá se esforçando bastante. E esses dois personagens entram em confronto. Se você não souber nenhum contexto além disso, a resposta mais natural pra maioria das pessoas seria torcer pro personagem mais fraco. Mas eu vou falar um negócio, não existe isso. Como que você vai ter? Você não vai ter contexto nenhum. Então é tipo, é uma luta, sei lá, no primeiro episódio que não foi informado nada pra gente. Só mostrou uma cena de treinamento de um e, sei lá, o outro comendo coxinha. Você precisa ter um contexto. Não existe como você tirar esse contexto da história pra você analisar a história. Não, você tem que analisar tudo junto. É isso que eu poderia chamar como identificação e identificação de novo. Empatia, sabem? Pra poder deixar uma explicação super simples aqui, digamos que o cérebro... Todo personagem de Naruto basicamente tem algum tipo de identificação. Quase todos. A Hinata, porque ela gosta do cara que não sabe muito dela lá, que alguma mulher deve se identificar com isso. Ou algum cara mesmo deve se identificar com isso. Ah, eu gosto de tal pessoa e essa pessoa não faz nada de volta ali. O Rock Lee por ser um fudido. O Neji por ter uma família que cobra muito dele ali. Também tem isso. Dá pra dizer que isso é parte do tema do Neji. A Sakura que não é nada. A Sakura não é nada. No clássico ela não é nada. É sério, ela não é nada. O arco da Sakura no clássico é perder, empatar, perder. E depois ela pede pra adicionar de treinar ela. E aí ela vira um personagem. É isso, sabe?
cérebro humano. Isso que tá aparecendo aí na tela. Existe uma parte principal do seu cérebro que é responsável pelo fato de você sentir empatia por outras pessoas, ou personagens de forma geral. Essa parte do cérebro é extremamente próxima e até meio conectada com a parte do seu cérebro que faz com que você sinta pena. Sendo assim, é natural das pessoas torcer por um personagem mais fraco, que você sente que tá se esforçando, que tá sendo injustiçado, ou que seja algo pelo menos próximo disso. Acredito eu que seja muito normal para as pessoas perceberem, por exemplo, jovens, que 99% do planeta das pessoas já passaram pela situação de você querer fazer alguma coisa, ou de você tentar fazer alguma coisa e você não ser exatamente muito bom naquilo. Sabe qual que é interessante? Se a gente vira a história e coloca o... Porque o Neji é arrogante. O Neji, ele é escrito de uma forma pra você não gostar dele. Ele é escrito dessa forma, pra você ganhar empatia com ele, não aí, mas na luta contra o Naruto. O Neji quase mata a Hinata. Tudo é feito pra gente odiar o Neji nesse ponto da história. E aí quem que é o rival dele? O Lee. Então tudo é construído pra você gostar do Lee e não gostar do Neji. E aí você tem um embate entre o Naruto e o Neji, que aquela luta é genial e a maioria das pessoas não entende. Você passar pelos ruins, como ter sido humilhado por não saber fazer alguma coisa, ou ter passado vergonha por ter tentado fazer algo e não ter conseguido fazer muito bem, então é extremamente natural, ou ter passado vergonha por ter tentado fazer algo e não ter conseguido. Eu acho a postura de batalha do Lee muito foda. Porque ao mesmo tempo que ele fica assim pro oponente, ele pode virar e fazer o vem, vamos, vem pro pau. Ele ainda fica com a mão pra trás, e quando ele tá com a mão pra trás, a bolsa de kunais dele fica pra trás, então ele pode pegar a qualquer momento e lançar. Isso é muito foda. Esse é um detalhe mínimo, assim, que eu acho muito foda, tá? Conseguido fazer bem, então é extremamente natural que o Rock Lee como personagem tenha atraído o carisma da maioria das pessoas justamente por essa posição que ele tá. Uma posição em que todo mundo já esteve. Ele quer muito ser alguma coisa. No caso dele, ninja. Mas ele não tem nenhum talento. Enquanto outros personagens soltam bolas de fogo, clones, ilusões, raios e 1 milhão de coisas, ele tem chutes. Não, mas peraí, pô. Peraí. Alguma coisa. Peraí. No caso dele, Peraí. ninja. Mas ele não tem nenhum talento. Eu não me lembro de uma coisa. Assim, pra começar, a Hinata tomou um sarrafo aí, né? Porque Byakugan contra Rinnegan, foda-se também. Mas os punhos da Hinata, ela não teve que treinar pra fazer isso? O Neji, pra aprender a técnica lá de 64 palmas e os caralho lá, ele não teve que treinar pra aprender isso? Tipo, todos eles tiveram que passar por um tipo de treinamento pra aprender técnicas específicas. Pô, a gente lembra tanto de treinamento que o Naruto teve que fazer pra aprender o Rasengan, sabe? Óbvio que um treinamento vai ser mais pesado. E outra coisa, um tem mais afinidade com outra coisa do que o outro. Não à toa que a Sakura foi escalar uma árvore e ela conseguiu fazer isso muito mais fácil do que o prodígio do clã Uchiha e do que o bostinha do Naruto, tá ligado? Então, varia de coisa pra coisa, sabe? Personagem com bolas de fogo, clones, ilusões, raios e 1 milhão de coisas, ele tem chutes, socos e umas outras acrobacias legais que ele faz. Eu acho extremamente medonho que se você parar pra pensar direitinho e você pegar os personagens no clássico, por exemplo, Rock Lee no mundo ninja de Naruto, ele é considerado como uma pessoa que tem menos potencial do que tipo a Sakura, que ela Tá bom. consegue fazer ninjutsu, genjutsu e taijutsu e o Rock Lee não. Agora É porque, inclusive, isso tecnicamente é um furo de roteiro, né? O Rock Lee, como que o Rock Lee passa no exame da Academia Ninja? Como? Porque ele precisava fazer clone. Ou seja, ele conseguiu usar uma coisa chamada, não é nepotismo o nome, networking, e o Guy botou ele pra dentro. Só nisso ele já foi beneficiado, enquanto todas as outras crianças que não têm chakra se fuderam, né? Ou o Rock Lee fez igual o Saitama e ficou pulando de um lado pro outro, assim, no Gear 4 dele, lá assim, e aí ele pareceu que ele fez um clone. Essa opção é mais legal. e o não. Agora, por que exatamente o Rock Lee, jovens? Como personagem da história, ele é considerado por muitas pessoas um fracasso, um potencial desperdiçado, sendo que, vamos ser sinceros, Naruto Shippuden existe. E ele é considerado por muitas pessoas uma fase da história de Naruto, onde o Kishimoto simplesmente abandona boa parte Detalhe que Naruto Shippuden, esse termo Shippuden só existe no anime. Eu acho isso muito interessante. dos seus personagens. Ele trabalha Naruto, ele trabalha o Sasuke, algumas outras coisas. Porque o Rock Lee acabou, mano. Eu entendo, pô, seria legal a gente ter mais coisas do Rock Lee. Mas o desenvolvimento do Rock Lee acabou. E o desenvolvimento do Neji fecha na guerra. É contestável o jeito que fecha. Tipo, porra, é um tronco, Neji, caralho, pô. Desvia da porra do tronco aí, mano. Você não conseguir partir o tronco no meio. Porra, aí tu é foda mesmo. E também tem a temática do destino, que essa aí eu já acho que a maioria das pessoas também fala merda. E tá, só que a escala da história vai ficando grande demais, né? Vai ficando muito grande.
Mas a grande dos personagens não aparece no Naruto Shippuden. Então por que no Rock Lee em si, ele aparecer pouco, dói muito pra algumas pessoas? Bom, eu diria que de forma geral, poderíamos dizer que... Lembram da frase que eu tinha falado pra vocês há um tempinho atrás? A famosa talento natural versus esforço. Isso provavelmente é o maior dos pontos. Quando o criador da história de Naruto, o Kishimoto, criou o Rock Lee, ele conseguiu com sucesso absoluto criar um personagem que chamava a atenção de praticamente todas as pessoas. Como eu disse pra vocês, empatia, jovens, não é simplesmente a habilidade de você conseguir sentir algo a respeito do personagem, de você gostar dele, querer que ele vença ou algo parecido. Vai mais a fundo do que isso. Criar um personagem... Sim, mas é o que a gente sente pelo Naruto também, sabe? Porra, eu acho que isso é filler, mas o Naruto bebeu leite estragado. Que é o terceiro Hokage arrombado. Personagem que consegue atrair a empatia da grande maioria do público é literalmente você conseguir criar um personagem com o qual as pessoas consigam se sentir dentro da história como se elas fossem o personagem. Assistir o personagem do Rock Lee treinando e sendo injustiçado deixa automaticamente parte do público triste, porque passa exatamente essa sensação de que você não tá conseguindo. Sim, da mesma forma que a gente também sentiu triste por parte da história do Gaara, sabe? De ele ser considerado um monstro por todo mundo, de tudo aquilo ter acontecido com a mãe dele e tal, de toda a história do Gaara, sabe? E isso também vale pra história do Neji, a técnica de empatia é usada em quase todos os bonecos, também vale pra história da Hinata, é usada em quase todos os bonecos. Como se você, ali na tela, ao mesmo tempo que assistir o... Eu entendo, eu gosto dele. Conseguindo fazer coisas interessantes na história, como... Não, ele conseguiu fazer coisa interessante na história, ele perdeu, tá? A luta do Rock Lee contra o Gaara é literalmente isso. É um cara que não tem talento enfrentando um dos caras que mais tem talento no mundo. É o tipo de luta que faz as pessoas pularem da cadeira. Porque passa essa sensação de que se você se esforçar, você consegue fazer qualquer coisa. Que o Rock Lee... Mas ele perdeu. E pode ser uma espécie de personagem de... Eu sei que é difícil dizer isso, mas ele perdeu. Personagem de inspiração pra pessoas que acham... Pessoa pobre, fudida, contra o filho, sei lá, do Elon Musk. Quem tu acha que tem mais possibilidade de ganhar? Pode ser numa prova de matemática. Quem você acha que tem mais possibilidade de ganhar? Se o filho do Elon Musk sentar o cu numa cadeira e ficar jogando Fortnite o dia todo, e a pessoa pobre, fudida lá, ficar estudando o dia todo, aí sim a gente vai ter uma chance pareada. Só que, se o filho do Elon Musk decidir estudar com os contatos que o Elon Musk tem e o dinheiro que o Elon Musk tem, eu tô falando do Elon Musk que ele tem dinheiro pra caralho. Aí não existe comparação. Não existe comparação. Acham que tem como você realizar um sonho legal. E aí entra a principal razão pela qual um dos maiores fracassos do Kishimoto é principalmente o fato dele ter sumido com o Rock Lee. Eu não diria que isso é um fracasso, mas tudo bem. A história do Rock Lee acabou. Se você queria mais Rock Lee, aí é um problema seu, né, brother? Aí é um problema seu. Porém, entretanto, todavia, eu odeio a luta do Guy versus Madara. Toda a etapa do Shippuden. Já disse, eu falei. É indiscutivelmente, jovens, uma coisa que existia em Naruto clássico. Mas como... Existia na história do Rock Lee. Sasuke foram aos poucos... Existia na história do Rock Lee. Existia na história do Rock Lee. Na história do Rock Lee. O tema da história do Rock Lee é esse. O tema da história do Neji é outro. O tema do Naruto, o personagem Naruto, é outro também. Se tornando extremamente poderosos, ganhando poderes da bunda e várias outras coisas foram acontecendo na história, essa trama a respeito do talento foi aos poucos sendo retirada da história. Sendo assim, personagens que carregavam ela... Não, essa cena aqui, o talento do Haku, o talento natural do Haku, ganhou do talento natural do Sasuke e do esforço do Sasuke. E o talento natural do Naruto ganhou do Haku. Você entende como que a situação é muito mais complexa do que essa discussão de A ou B? É muito mais complexo. Ela também foi aos poucos sumindo de pouquinho em pouquinho. Nós ainda tivemos algumas coisas relacionadas a isso, como por exemplo o personagem sumindo. Eu acho muito engraçado que a pessoa fala, a história foi sumindo de pouquinho em pouquinho. Isso aqui já é no capítulo 33, mais ou menos. Mas quando encerra essa saga mais ou menos no 33, isso deve ser no 30 por aí. Mano, não tem nada de talento natural aqui. De esforço, né? Não tem nada de esforço. É tudo talento. Toda essa luta é talento natural. Toda. Ela inteira. De pouquinho em pouquinho. Nós ainda tivemos algumas coisas relacionadas a isso. Quem mais se esforçou naquela luta ali foi a Sakura. Como, por exemplo, o personagem do Guy, que teve uma grande... Isso aqui, ó. Isso aqui é um crime. Isso aqui é um crime. Isso aqui é a maior cagada que o Kishimoto já cometeu. Nossa, Skyper. Mas como assim o Guy transformar no 8º portal é a maior cagada que o Kishimoto já prometeu? O Kishimoto roubou esse momento do Rock Lee. A gente não acompanha a porra da história do Guy. Tem 20 segundos de flashback da porra da história do pai do Guy lutando contra 7 espadachins da névoa. Ainda foi burro pra caralho. Era o momento da gente ver. Olha, imagina se fosse o Rock Lee nessa cena. A gente ia chegar assim e falar, caralho, finalmente a gente vai ver o Rock Lee sendo o mais brabo, o mais pica, o mais foda, com todos os 8 portais. A gente viu que o Rock Lee era contra o Gaara. Agora a gente vai ver o Rock Lee no seu prime. Aí o Kishimoto me bota o Guy, mano.
Ai, meu Deus do céu, o Gai já tinha lutado contra o Kizami, ele já tinha mostrado que ele era foda contra o Kizami, o Gai entra no sexto portal brincando. Imagina o Rock Lee dando uma surra no Madara. Eu sei, eu tô falando que a história poderia ter sido do mesmo jeito que o Linkzinho queria aí, mas esse momento foi roubado do Rock Lee. Esse momento foi roubado do Rock Lee, pô. Conclusão do Naruto, né? Ele lutou com Madara, foi declarado como mais forte e tudo mais. Porém, o Rock Lee, por exemplo... O Rock Lee fez nada. Todos os 700 O Rock Lee fez nada, mano. Nunca teve... Esse momento. Se os dois tivessem se transformado, seria melhor do que só o Gai. Por que o Gai? Caralho, por que o Gai? Por que o Gai? Por que você quer dar protagonismo pro Gai? Sendo que, tipo, as pessoas gostam do Rock Lee. Por quê? Aí eu fico... O Linkzinho tá certo, ó. Um grande fechamento. 10% certo. Onde você consiga olhar pra trás e consiga sentir que... Isso, exato. Por mais que teve um fechamento de arco, se tivesse o Gai contra o Madara, seria tipo o fechamento. Talvez tenha um motivo o Kishimoto não ter feito isso. Porque o Lee ia perder outra luta. O Lee ia perder pro Madara. E o Lee já tinha perdido pro Gai. Então você desmoralizaria mais ainda o personagem, sabe? Rock Lee de verdade era um personagem que poderia não ter talento pra poder ser um ninja, mas ele se esforçou muito, ele tentou o máximo que ele conseguiu pra poder ser um grande ninja, e que resultados exatamente ele atingiu. No fim das contas, ele é um personagem que foi muito menos utilizado do que vários... Assim, ele virou um ninja. Ele virou um ninja e... é isso. Outros que não tinham nem metade do esforço dele. A sensação que algumas pessoas tiveram é quase como se, tipo... Para pra poder imaginar, tipo, um cenário onde, sei lá, você vai tentar fazer uma faculdade de alguma coisa que você não é muito bom, por exemplo. E aí, ao invés da sua mãe falar pra você se esforçar porque você vai ficar bom naquilo e você vai ser um dos melhores, ela fala, tipo... nem faz. Não adianta muita coisa você se esforçar. Tem gente que... É Boku no Hero aí. Tem mais talento do que você, e mesmo que você consiga uns resultados legais no começo, depois o pessoal talentoso vai começar a evoluir e eles vão terminar ficando melhor que você. Mas vocês estão ligados que ele ganhou do Kimimaro, né? Assim, eu acho que é um questionamento válido a gente virar se o Naruto, não o Naruto com o poder do deus do caralho lá, mas se o Naruto conseguiria bater de frente, isso no modo Kyuubi os caralho, se o Naruto conseguisse bater de frente contra o Lee no oitavo portal. Eu acho que não. Eu tenho a pequena teoria que não, porque o Gai só conseguiu tancar porque ele tinha uma regeneração muito absurda e o Naruto não tem essa regeneração tão absurda de regenerar um braço inteiro, um ombro todo. Não tem. Ele não tem. Ele pode regenerar umas feridas mais suaves, assim, pode regenerar a pele queimada, mas um braço todo, assim, a gente nunca viu o Naruto explodir, assim, um braço dele e ele conseguir se regenerar. Então eu acho que o Rock Lee tancaria o Naruto suave. E você vai ficar mais. É quase como se fosse... Fiquei aí, ó. Só fala merda também, igual o Linkzinho. O outro deixou no final da história de Naruto. Que desista é meu pau, caralho. O moleque tá lá lutando ainda pra caralho lá. Conseguiu descer o cacete na porra do Kimimaro ainda por cima. Tá que foi junto com o Gara, mas ainda assim era um dos caras mais putos. Derrotou um cara que era do clã da Kaguya. Foda-se, ó. Bem que o clã é diferente, mas não quero nem saber. É isso. Personagens como Rock Lee. Esforço não vale de nada se você não tem talento. É mais ou menos isso. Fala a verdade, se você assistiu Naruto. Mano, só lê as páginas do negócio. Deve ter 40 páginas. Mentira, mais um pouquinho. Deve ter umas 50 páginas dessa trama. Deve ser uns 5 capítulos. Eu não lembro quanto capítulo que é. Deve ser uns 5, 6 capítulos dessa luta. Talvez até menos. Em 700 capítulos. É isso que eu não entendo. Por que esforço natural é a casa do caralho, pô? Esforço natural é a cabeça do meu... Naruto Shippuden. Você não concorda? Fico puto nesse naipe? Mas enfim, e você? Não concordo não. Não concordo não. Pra mim você tá só repetindo o senso comum e tá tudo errado. Tá tudo errado aí. Tá tudo errado. Beleza, muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui! Inclusive, vou falar um negócio aqui. Isso é o Pain invadindo a aldeia. Sabe que equipe que não estava junto com o Pain invadindo a aldeia? No momento da invasão? A equipe Gai. Sabe por quê? Porque se o Pain aparece na porra do céu da aldeia, o Gai só vai seguir Dynamic Entry, e aí vem o Rock Lee aqui, ó. Onoha Senpu, e aí pronto. Acabou o Pain. Vocês não são que é isso que aconteceria? É por isso que o Rock Lee não tem Rock Lee, não tem Gai, não tem Neji e não tem Tenten. Tá? Que essa última não ia fazer muita diferença. Vocês têm noção que o Pain perderia se tivesse o Gai, o Rock Lee e o Neji na vila? Mas o Pain perderia tanto, mas tanto. Ele não ia conseguir fazer nada. Ele não ia conseguir fazer nada. Ele não ia conseguir fazer nada. Porque eu já vi até um cara na gringa, ele teorizando, ele criando uma história em cima disso, que basicamente, se caso o Gai estivesse na vila, a gente pode teorizar que o Gai estaria junto com o Kakashi. Ou seja, o Kakashi não teria morrido. Ou seja, o Kakashi ia descer o cacete no Pain junto com o Gai. Fora que você ainda tem o Rock Lee, que é um soldado muito pica também. Para esse momento. Eu não sei como que ele tava em relação à recuperação dele e tal. Até nesse momento aí já tá suave já, pô. É isso aí, ó. Fica aí a coisa. Kishimoto, seu safado. Eu sei que você fez. Eu sei que você tirou ele da vila só pro Rock Lee não descer a cabeça, o chute aqui, ó, na cabeça do Pain. E o Gai vem aqui, ó, na costela aqui, ó. Pronto, acaba a Pain. Nem precisava de sexta, sétima cauda lá, nem precisava. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Eu sei que eu me irritei um pouquinho nesse vídeo. Linkzinho, eu te amo.
só não ama suas opiniões. Desculpa, é muito ruim. Mas o vídeo foi bom. A edição do vídeo foi bom. É isso. Tô tentando fazer o papel aqui de um bom vizinho aqui no YouTube. Mas tá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos. E se vocês quiserem, eu trago mais vídeos comentando sobre anime, porque eu fico muito emocionado quando eu falo de anime, porque eu sou escutido falando merda. Não era pra eu ter batido na mesa e eu bati. Minha mão tá doendo agora.